Olá pessoal, aqui é o professor Júlio, sejam bem-vindos aqui ao canal de Matemática e Física. Não deixe de se inscrever aqui no canal, né, para ajudar a compartilhar e promover aí esses vídeos, tá? Essas videoaulas. Então hoje aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre calor latente, tá? A quantidade de calor latente. O que a gente aprendeu anteriormente sobre quantidade de calor, né? Aqueles exercícios sobre quantidade de calor, sempre eram quantidade de calor relacionada à mudança de temperatura, tá? O que vai acontecer no calor latente? O calor latente é o tipo de calor que mantém a temperatura, porém altera o estado de agregação das moléculas. Ou seja, o corpo sofre alteração no seu estado físico, tá? Então, o calor, para entender bem, o que é o calor latente? O corpo ele vai receber ou vai ceder uma quantidade de calor, tá? Só que a temperatura dele vai permanecer constante durante um determinado momento, tá? E nesse momento, esse corpo ele vai alterar o seu estado físico, ou seja, ele pode alterar o estado físico de sólido para líquido ou de líquido para sólido, de líquido para vapor ou de vapor para líquido, tá? Então, essa quantidade de calor ela vai ser utilizada exatamente para essa alteração no estado físico, tá? E durante essa mudança de estado físico, o corpo ele não tem a sua temperatura alterada, tá? Bom, para a gente calcular o calor latente, a gente usa uma formulazinha muito parecida com a do calor sensível, né? Que é o outro tipo de calor que a gente estudou anteriormente. Olha só, a quantidade de calor latente é determinada pelo produto da massa do corpo que sofreu a transformação de estado e o chamado calor latente, tá? Lá na outra formulazinha, o que acontece? O Q, quantidade de calor, era dado por massa vezes o calor específico do corpo, né? Cada corpo tem um calor específico diferente, vezes a variação de temperatura, tá? Essa a gente utilizava lá no calor sensível. Agora, aqui, no calor latente, a nossa fórmula é um pouquinho diferente. A gente tem a massa, quantidade de calor vai ser massa, vezes esse L aqui, ó, que é o calor latente da substância, tá? É o quanto é a quantidade de calor que a substância precisa para mudar do estado físico, tá? E repara que não tem o ΔT, não é isso? O ΔT ele não é utilizado por quê? Exatamente porque a temperatura vai permanecer constante, tá? Então aqui Q é igual a M vezes L, M é a massa do corpo em gramas e o L é o calor latente em calorias por grama, tá? E aí esse calor latente em calorias por grama, o L ele sempre vai ser dado no exercício, como o calor específico era dado no outro tipo de exercício com calor, quantidade de calor sensível, tá? Então aqui, só para a gente lembrar uma coisa, eu botei esse desenho aqui, tá? Esse esquema que mostra exatamente os três estados físicos, né, da matéria. O estado sólido, onde as moléculas estão mais juntas, né? E é por isso que fica nessa situação de estado sólido. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas, tá? E no estado gasoso, ou vapor, né? As moléculas estão mais afastadas ainda, tá? Então, ó, quando você passa do estado sólido para o estado líquido, ocorre a fusão, né? Ou seja, o corpo está aquecendo. Do líquido para o gasoso é a vaporização, aquecendo. Quando acontece ao contrário, né? Você tem do estado gasoso para o estado líquido, acontece a condensação ou liquefação. O corpo está esfriando. Do líquido para o sólido é a solidificação, esfriando. Ou você também pode ter uma mudança, né, do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação, tá? Então, esses são esses três casos, três estados da matéria que podem acontecer. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente aplica. É bem simples, né? Uma massa de água de 100 gramas está a uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, normalmente 100 graus Celsius, a água a 100 graus Celsius, ela corre o quê? Ela começa a se tornar vapor, né? Sabendo que o calor de vaporização da água
é 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor para vaporizar totalmente essa quantidade de água. Então, o que acontece? É um exercício de calor latente, porque aqui vai ocorrer uma transformação no estado físico da água, né? Esses 100 gramas de água vão se transformar de líquido para vapor, né? Então, essa temperatura aqui ela vai permanecer constante durante esse processo. Então, ó, quantidade de calor vai ser massa vezes o calor latente. Sendo que a massa, o problema ali em forma, 100 gramas, tá? E o L é o calor de vaporização da água, né? Que é 540 calorias por grama, tá? Então vamos lá. Q é igual a massa, que é 100, vezes o L, né? 540. Então o Q vai ser igual... Bom, 100 vezes 540, na verdade, é só acrescentar zeros, né? É o 540 mais 2 zeros, tá? Então aqui a gente tem 54.000 calorias, tá? A gente também pode transformar isso no seguinte, ó. 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, tá? Então, se eu tenho 1.000 calorias, é 1 quilocaloria. É a mesma coisa a relação de quilômetros e metros, né? 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro, tá? Então, se eu tenho 54.000 calorias, isso eu posso colocar como 54 quilocalorias. Tá? Beleza? Então, esse é um tipo de exemplo de exercício. É claro que a gente pode encontrar outros tipos de exercícios, como, né, para aplicar a quantidade de calor latente, tá? Depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês. Porque isso aqui é uma preparação para quando a gente vê um exercício em que ocorre uma transformação de uma determinada substância em um estado físico, tá? A uma determinada temperatura, e a gente vai querer encontrar a quantidade de calor utilizada para que essa substância, num determinado estado físico, ela apareça com uma outra temperatura em um outro estado físico. Tá? E aí a gente vai envolver nesse cálculo tanto a quantidade de calor sensível, né, que usa aquela formulazinha que eu falei anteriormente, o MC delta T, essa aqui, tá? E também a gente vai usar essa aqui, ó, que é igual a M vezes L. Tá? Mas isso eu vou deixar para uma outra aula. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro vídeo, tá? Para ajudar o canal. E não deixem de divulgar esses vídeos, tá? Para também aumentar as visualizações. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Até a próxima.